6 conselhos que eu aprendi hoje, mas que eu gostaria de ter aprendido anos atrás. Primeira coisa que eu quero que você entenda. Esse aqui era eu há 2 anos atrás. Certo? Pegou? Meu Deus do céu. Sinto orgulho disso porque isso me formulou a pessoa que eu sou hoje. E esse aqui sou eu hoje, agora, nesse momento. E essa pessoa aqui é uma pessoa que tem um conhecimento muito grande e uma pessoa que conseguiu evoluir demais. E esses são esses 6 conselhos que eu implementei na minha vida que formulou o que eu sou hoje e saiu daquela antiga pessoa que eu era antes. E são esses 6 que eu vou trazer para você implementar na sua vida e mudar a sua vida da água para o vinho com esses 6 conselhos fabulosos, maravilhosos, que eu demorei para aprender, mas o importante foi o que eu aprendi e hoje eu quero acelerar o seu processo para você evoluir cada vez mais. Primeiro conselho: cuide do seu corpo. Vamos para o básico, para o simples que funciona e que muitas pessoas negligenciam, mas que realmente é muito verídico. Eu comecei a treinar faz 1 ano e meio, tá? Já treino bastante tempo e eu comecei a entender isso e, cara, começar a treinar fez eu me sentir melhor. Ter um sono adequado, ou seja, entre 7 e 9 horas, que são o que especialistas sugerem para nós, fez eu ter um corpo melhor, fez eu ter criatividade maior, fez eu aumentar minha inteligência, fez eu conseguir pensar melhor e mais rápido, tá? Estudos mostram, entrando um pouco nessa questão de sono, estudos mostram que uma pessoa que dorme pouco ou que não dorme, ela tem a capacidade cognitiva, ou seja, de pensamento ruim. Então, um estudo nos Estados Unidos fez um teste com 4 pessoas. A primeira pessoa dormiu 8 horas, a segunda pessoa dormiu 6 horas, a terceira pessoa dormiu 4 horas e a última pessoa, ela não dormiu, ela virou à noite. E 2 dias depois, um dia depois, os especialistas foram entrevistar essas pessoas e começaram a fazer perguntas para elas. Perguntas simples, certo? Que dia é hoje? Que horário é hoje? Qual país a gente está? E etc. E começaram a fazer perguntas profundas, às vezes, sobre elas mesmas. Estudos mostraram que a pessoa que não dormiu, ela teve uma capacidade cognitiva muito ruim. Ou seja, não é que ela não respondeu as perguntas e não é que ela estava totalmente dopaminérgica e não sabia responder qual país ela estava. Ela sabia disso tudo, só que ela demorou um pouco mais para responder. Ou seja, perguntas simples ela conseguiu demorar para responder as perguntas. Por quê? Porque ela dormiu pouco, então, ou seja, a capacidade cognitiva dela, o pensamento dela vai mais lento, certo? A pessoa que dormiu 4 horas foi de mais ou menos para ruim, a pessoa que dormiu 6 horas foi mais ou menos, e a pessoa que dormiu 8 horas nem se compara. Foi excepcional, conseguiu ter umas respostas mais exatas e mais rápidas do que a maioria dos outros 3. Resumo: lição de vida, lição de moral. Durma entre 7 e 9 horas para você ter a sua capacidade cognitiva mais rápida, pensar melhor, ter criatividade mais no seu dia e conseguir ser mais produtivo. Todo mundo sabe que quanto mais produtivo, se você não sabe no caso, né? Quanto mais produtivo você ser, melhor. Porque você vai conseguir fazer mais coisas e quanto mais coisas você vai fazer, mais você vai aprender. E quanto mais você vai aprender, mais você vai conseguir aprimorar a sua vida, a sua rotina para melhor. Certo? Então, esse é o primeiro ponto. É cuidar da sua saúde, cuidar do seu corpo. Sono, mente, tudo isso está englobado em cuidar da saúde, certo? Aí você pode me dizer, Natan, mas cuidar do corpo dói, correr dói, fazer musculação dói, essa coisa. Tá, eu vou te fazer vou te fazer um seguinte questionário para você refletir, certo? Ser obeso é difícil. Ser um cara que tem um corpo estético também é difícil. Por que ser um cara que tem um corpo estético é difícil? Porque ele precisa fazer dieta constantemente, ele tem que eliminar os doces, não eliminar de uma forma geral, mas dar uma diminuída no volume de comer doce, ele precisa abrir mão de coisas. Então, é difícil. Ser gordo também é difícil, porque ele vai ter problemas de saúde, ele vai ter dificuldades para caminhar, ele vai ter dificuldades de movimentos, então também é difícil. Resumo, escolha o seu difícil. Ir para academia é difícil, mas também não ir ficar sedentário e gordo também vai ser difícil para longo prazo seu. Então, ou seja, escolha o seu difícil. Ponto, escolha o seu difícil. Dor é igual a transformação. Então, ou seja, no começo na academia, não só no começo,
Conforme o tempo você vai sentir dor, porque você vai fazer força, mas aquilo vai te transformar numa pessoa melhor, vai te aumentar a longevidade. O cuidado com o corpo tem a ver com longevidade. Você vai ter longevidade para curtir momentos com a sua família, com seus filhos, com a sua esposa, com o seu esposo, com a sua mãe, com o seu pai. Quem não quer viver mais, né? Quem não quer ter uma longevidade maior? E é lógico que as pessoas que conseguem viver mais são as pessoas que cuidam de si mesmo, cuidam do seu corpo, certo? Você precisa cuidar do local onde você mora. Você mora dentro do seu corpo, então você precisa cuidar dele. Segunda lição de vida: sua mente é o seu maior ativo. Então, ou seja, você precisa alimentar ela com coisas que vão ser beneficentes para você no seu futuro. Então, ou seja, comece a desenvolver bons hábitos, comece a fortalecer ela do lado positivo. Então, ou seja, comece a ler, comece a estudar, comece a se aprimorar para você se tornar uma pessoa melhor, certo? Se você cuida da sua mente, praticamente tudo se resolve, porque um problema não vai ser mais um problema, vai ser um desafio, vai ser algo positivo. As coisas vão começar a gerir melhor, você vai aumentar o seu pensamento, sua criatividade, você vai conseguir constituir talvez uma futura empresa, ou se não a empresa, se você já tiver, dos seus sonhos que fature milhões, mas tudo isso depende da mente. Uma pessoa bem-sucedida, ela sabe que para ela ser bem-sucedida, para ela ficar mais bem-sucedida ainda, ela precisa pensar, ela precisa da mente. Uma pessoa que não é bem-sucedida, que é mal-sucedida, ela pensa que ela só vai conseguir ser bem estruturada, só vai conseguir ser bem sucedida se ela trabalhar mais. Essa é a diferença. Então você precisa investir na sua mente, você precisa ter conhecimentos. Invista em grupos de network, invista em palestras, invista em treinamentos, invista em livros. Ah, mas o livro lá tá R$ 70. Cara, não importa. Tu não deve comparar o valor de um livro com o conhecimento que ele vai te dar, que ele vai te proporcionar. Não tem comparação, cara. Esse conhecimento tu pode utilizá-lo para tudo. Seja para ajudar mais pessoas, seja para alavancar o seu patamar de vida, porque coisas que você não sabia, aquele escritor te passou, aquele escritor te ajudou. Então é muito importante, cara. É muito importante. Fora que um livro ele só não aumenta o teu conhecimento, e sim também aumenta o teu vocabulário, o que faz você eliminar os seus vícios de linguagem. Então, ou seja, o que é vocabulário? Vocabulário são as palavras, certo? Se são as palavras, quanto mais você lê, mais palavras você descobre. E quanto mais palavras você tem no seu vocabulário, você acaba eliminando os vícios de linguagem, porque os vícios de linguagem acabam surgindo porque você não tem palavras para preencher naquele local. Então, né, elas surgem porque você não tem as palavras corretas para preencher naquele local. Por isso que surge o vício de linguagem. Quando você lê, você aumenta o seu vocabulário, ou seja, você conhece novas palavras e você acaba eliminando os vícios de linguagem porque já não vai ser mais preciso. Você tem palavras que possam preencher aquele local vazio. Essa é a importância, tá? Essa é a importância. Então, ou seja, você precisa alimentar a sua mente com hábitos positivos, hábitos que vão te ajudar futuramente. A sua saúde mental é muito importante. Se a sua mente parar de funcionar, o seu corpo sucumbe. O que significa sucumbir? Significa morrer, acabar, inexistir, não existe mais. Então, ou seja, se a sua mente acaba, cara, já era pro seu corpo. Já era pro seu corpo. Então você precisa ter uma saúde mental boa. Parar de se estressar com coisas fúteis. Parar de querer resolver incêndios dos outros. Para de se estressar no automático. Acaba eliminando tudo isso e fortalecendo a sua saúde mental, preservando-a, deixando ela cada vez mais harmônica, que você consiga conviver em bom estado com você mesmo. Tem muitas pessoas que acham que são felizes, mas na verdade não são porque a sua saúde mental está totalmente prejudicada. Quando acontece alguma coisa, ela já se desespera e a saúde mental dela já vai para água abaixo. Acaba ali naquele momento. Cuide da sua mente. A sua mente é o seu maior ativo. Aprenda a se vestir melhor. Foi essa a terceira lição que eu tive na minha vida. Bom, como vocês viram lá no começo do vídeo, a primeira foto, horrível. Tava de camisa de time e um boné de abarreta para trás. Estilo moleque. E realmente eu era moleque naquela época, tá? Eu acho que eu tinha meus... Eu era adolescente, tá? Não vou lembrar agora, mas eu era adolescente ali, entre adolescente e ser adulto. Ali entre isso, 17, por aí. Enfim,
O que significa isso? Significa que a vestimenta importa e muito, tanto para as pessoas que te veem, tanto para você mesmo, da forma que as pessoas te veem e da forma que você mesmo se vê. Porque a vestimenta tem a capacidade de aumentar a sua confiança ou não aumentar. Então, ou seja, se você se vestir mal, você não vai ter confiança. Se você se vestir bem, a sua confiança vai aumentar para tomar qualquer ação na vida. E aqui que é o ponto-chave, aqui que é o ponto importante. Eu quero que você se vista melhor, para você se ver melhor e aumentar a sua confiança, para fazer o que você tem que fazer, para fazer os hábitos, implementar a disciplina na sua vida da forma que você precisa implementar. Porque só com a confiança que você vai dar o primeiro passo. Se você não tiver confiança, você não vai dar o primeiro passo. Vai dar o primeiro passo inseguro e vai acabar desistindo. Porque você não tem a confiança em si mesmo. E aqui o ponto é você ter confiança em si mesmo. E para mim fazer você ter disciplina, você precisa ter confiança. E a vestimenta é um dos pontos que você pode implementar uma confiança. Pode implementar uma confiança. Você precisa se vestir melhor. Estude sobre isso. Eu não sou especialista nisso, mas você pode pesquisar pessoas que sejam especialistas nisso e que possam elevar. Escolha um estilo legal, um estilo que se adeque à sua personalidade, à sua essência, aquilo que você realmente é, a sua identidade, aquilo que vem da sua essência, sua raiz, e implemente na sua vida. É muito importante você melhorar a sua vestimenta para aumentar a sua confiança. Um detalhe, aqui eu não estou fazendo para você gastar milhões em roupas, e sim você escolher um estilo que você se sente melhor e acabar vestindo aquilo que vai te dar mais confiança naquilo. A quarta lição é: amadureça o mais rápido possível. O que significa isso? Amadurecer não tem a ver com idade, e sim na forma que você vê e age perante a vida. Então, ou seja, tem muito cara que é maduro com 12, 13 anos de idade, ou seja, uma criança, um adolescente, e tem muito cara que é imaturo com 40 anos de idade. Então, ou seja, não tem a ver com idade. Idade é somente um número, não define nada, certo? Tem crianças aí que têm 12, 13 anos já são maduras porque perderam o pai cedo, e tem caras aí com 40 anos morando na casa da mãe, imaturo que não consegue fazer nada. Então, ou seja, a idade não importa. O que importa é a forma que você vê as coisas, que você reage pelas coisas. Se responsabilize com os seus problemas. Se responsabilize com os desafios que você tem. Se responsabilize com as consequências que você pode pagar perante um comportamento. Ou com os benefícios que você vai ganhar perante um comportamento. Se responsabilize, porque assim como você se responsabiliza quando você é recompensado, você também tem que se responsabilizar quando você não é recompensado, quando você está num momento ruim. Responsabilidade tem a ver com você se responsabilizar com coisas que está incluso o seu nome na parada. A questão é essa. Nem sempre um problema é culpa sua, mas a responsabilidade é. Então, ou seja, se responsabilize pelo aquilo que você faz. Um homem de verdade, um adulto de verdade, pega um problema e resolve. Uma criança pega um problema e fica chorando, se vitimizando para o mundo. Aprenda isso. Amadureça o mais rápido possível. Vira adulto. Independente da sua idade. Vira um adulto. Tenha uma mentalidade de um adulto. Se responsabilize pelas coisas que acontecem. Amadureça o mais rápido possível. Para de molequice. Para de criancice. Para de fazer coisinha que adolescente faz. Comece a amadurecer. Evolua o seu patamar de amadurecimento. Para assim você se tornar uma pessoa de verdade, um homem de verdade, uma mulher de verdade, um adulto de verdade e crescer na vida. Coloque uma coisa na sua cabeça. Quanto mais você amadurecer, mais você estará preparado para enfrentar os desafios que logo, logo virão se você tiver uma meta grandiosa na sua vida. Quinto conselho: o seu melhor e maior idioma tem que ser o silêncio. Ou seja, a arte de ouvir tem que estar presente em todos os momentos que você for presenciar. Então, ou seja, ouça mais e fale menos, aprenda mais. Quando você ouve mais, você aprende mais. E muitas das vezes o silêncio é a melhor resposta que você pode dar para haters, para pessoas que vão te julgar, para pessoas que vão te condenar pelo aquilo que você está fazendo e que eles não têm a menor ideia do quão aquilo é importante para você, mas eles estão nem aí porque eles gostam de condenar os outros. Mas o engraçado é que continuam na vida fracassada que eles vivem. Então, o silêncio é a melhor resposta para a maioria das coisas. Aprenda
a fixar o silêncio como o seu melhor idioma. Você precisa trabalhar isso na sua vida, porque assim você vai ter muito mais saúde mental. Quando você tapa os ouvidos, tá? Não ouve ninguém, não fala nada para ninguém, você acaba priorizando a sua saúde mental, porque você não se desgasta, você não perde tempo, você não perde energia, que é muito importante para você utilizar para meio de trabalho, para meio de desenvolvimento pessoal, para você evoluir. Então o silêncio é a principal coisa. Então, muitas das vezes, velho, prioriza o silêncio. Ouça mais para aprender mais e também fale pouco ou não fale nada quando alguém te julgar, te condenar, porque isso vai acontecer. E lembra de uma coisa, quem fala demais, muitas das vezes, não é levado a sério. Sexto conselho, e eu confesso que esse é um dos meus preferidos e o que mais vai trazer mais importância para a sua vida, que é o quê? Primeiro você foca em você, depois você foca no resto. Ponto. Para de querer dar importância para as pessoas, para de querer resolver o probleminha das pessoas, para de querer se intrometer demais, se envolver demais na vida das pessoas e para de tentar ficar. Se você não é uma pessoa que tem um relacionamento, ou seja, não é casado ou algo do tipo, para de tentar ficar achando o amorzinho da sua vida, a pessoa que você pode casar futuramente. Para de tentar ficar procurando esse tipo de pessoa. Começa a focar em você. Foca em você. O importante é isso. Para de ficar mendigando, caçando relacionamento. Esse não é o momento. O momento é você focar em você para evoluir seu patamar de vida. Eu vejo muitas pessoas fazendo ao contrário. Eles buscam um relacionamento ou elas buscam um relacionamento para depois tentar evoluir a vida delas. Cara, para um pouquinho para pensar. Um relacionamento não vai evoluir a tua vida. Então, ou seja, não vai mudar o seu patamar de vida. Então, por exemplo, se você é um pobre, você vai continuar pobre, só que um pobre casado. Agora, se você é um pobre, foca em você e evolui seu patamar de vida, o seu conhecimento, e você futuramente encontra a pessoa correta, que esteja alinhado com seus valores, que esteja alinhado com seus propósitos, com seus princípios, e que realmente tenha a mesma vibração de vida do que você, e com a vida parecida do que a sua também ao mesmo tempo, vocês vão ser muito mais felizes, porque vocês vão ter liberdade de tempo, de geográfica, vocês vão ter mais dinheiro para poder curtir, mais dinheiro para poder elevar o patamar de vida dos filhos de vocês. Então, ou seja, poxa, investir em uma boa escola, investir em um bom estudo, se o teu filho quiser fazer uma faculdade futuramente, ter dinheiro para isso. Se a tua filha quiser fazer uma festa de 15 anos, você ter dinheiro para isso. De montar uma grande festa, uma linda festa. Se o teu filho fazer 18 anos, você poder comprar aquela BMW, aquela Porsche para ele, porque você tem. Mas por quê? Porque primeiro você focou em você. Depois você encontrou, você não buscou, você encontrou a pessoa correta que o universo te concedeu por conta de você ter se esforçado e por conta de você merecer realmente ser feliz e constituir uma família. Então, ou seja, para de querer focar em relacionamento, em querer ajudar as pessoas, em querer apagar fogo de pessoas, em questões de problemas. Para de querer tentar ser um bombeiro e querer apagar problemas da vida das pessoas. Cara, tu não tem essa responsabilidade. Tu não tem essa responsabilidade. Entendeu? Foca no importante. O importante é você. Para de focar nos outros. Esse é o princípio. Esse é o propósito. Focar em você. Foca em você. Tudo que a gente foca expande. Se você foca em você, você expande. Você evolui. Agora, se você focar nas outras pessoas, quem evolui são as pessoas e não você. Você fica estagnado, parado na vida. Primeiro você foca em você. Depois você foca no resto. Depois você pensa no resto. O primeiro pensamento tem que ser em você. Depois no resto. Ah, Natan, mas o que é focar em mim? Focar em você é ter um desenvolvimento pessoal, descobrir a sua habilidade, o seu talento, trabalhar em cima disso, descobrir um meio para você compartilhar isso, ajudar mais pessoas e poder evoluir a sua qualidade de vida. Estudar mais. Não pelo meio tradicional, mas pelo meio inteligente que faça você realmente ser bem-sucedido. É você aumentar o seu conhecimento, você evoluir, você aumentar a sua capacidade de inteligência, para assim você cada vez mais progredir, cara. Cada vez mais progredir. Isso é focar em você. É você focar em coisas que vão ser benéficas para você no futuro. Treinar, se alimentar bem, dormir melhor, ler, ou seja, aplicar um conhecimento, participar de grupo de network, o ambiente é muito importante. Você corrigir o seu ambiente, você melhorar o seu ambiente é muito importante. Participar de palestras, participar de treinamentos, de cursos,
de pessoas que realmente têm resultado, ou seja, o seu ambiente cada vez mais vai se fortalecer em questões disso, é você evoluir o seu patamar de vida. Mas para isso também você precisa se desvincular das âncoras e mudar o seu ambiente, mudar você mesmo. Isso é focar em você, é você pensar em você, pensar no seu melhor, pensar na futura pessoa que você pode se tornar se você querer e se você ter bons hábitos, ter uma boa rotina, ter bons comportamentos e ter repetição, ou seja, disciplina constante por um tempo indeterminado.